tem te atrapalhado? O que você tem precisado da parte do Senhor? Eu quero te dizer que Deus é maior do que esse gigante que está na tua vida. Deus é maior do que essa muralha que se levantou na tua vida. Deus é maior do que qualquer problema que você está enfrentando. O nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade, seja financeira, seja na área da saúde, seja um milagre que você busca, seja uma cura, seja uma restauração, seja na área sentimental. Não importa, irmãos, o nosso Deus é maior. O meu Deus é muito maior do que qualquer problema, adversidade, luta que a gente enfrenta. Eu sei que muitos podem até dizer, mas você não está passando por problemas. Passo, mas eu creio no Deus a qual eu sirvo. Eu creio que Deus, Ele vai me livrar das aflições, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance aos pés, lance a Jesus a sua ansiedade, o seu medo, os seus problemas que você tem enfrentado dentro de casa. Coloque nas mãos dele, deixe que Ele cuide. Deixe que Ele cuide de você, aleluia. Não permita que essa situação venha te matar, não permita que essa situação venha te derrubar. Deus é maior do que qualquer gigante que se levanta na nossa vida, seja problema, seja o que for, irmãos. Basta você crer, basta você confiar. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo. E nada do que a gente enfrente, nada do que a gente passe é maior do que Ele. Nenhuma luta vai nos parar, nenhuma luta vai nos paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo roubar a sua fé. A circunstância às vezes vem, irmãos, para tentar roubar a nossa fé em Deus, para tentar fazer com que a gente desista dos sonhos e dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero te dizer, Deus tem projeto para tu. Deus tem projeto para a tua vida. Então não desanime, por mais que esteja difícil, por mais que a caminhada não esteja fácil, não é fácil para ninguém. Servir a Deus não é como muitos dizem, é um mar de rosas. É fácil, irmãos, falar que venha para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosas, quando essa pessoa tem tudo. Essa pessoa não falta nada. Mas para aquele que está passando dificuldade, vai dizer para ele que Deus que venha para Jesus que a sua vida vai ser transformada. A gente vai estar mentindo, porque seguir a Deus, irmãos, requer um caminho de espinhos. É um caminho extenso, é um caminho longo, é um caminho que requer renúncia. É um caminho que não é fácil para ninguém, mas é o melhor caminho que você pode seguir. Eu posso afirmar para vocês que o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado, eu não troco por nada do que eu vivi no mundo. Eu já estive no mundo, eu já servi ao mundo, eu já servi ao inimigo. Eu já fiz as coisas que o mundo oferece, eu já vivi as coisas que o mundo dá. E eu posso afirmar para vocês que eu não troco o que eu estou vivendo hoje por o que eu já vivi no passado, pelo que eu vivia no mundo. Porque eu sei que o que Deus dá é eterno, mas o que o mundo dá é passageiro, é somente uma ilusão. Então, irmãos, não há dificuldade que a gente enfrente, não há batalhas que o nosso Deus não possa vencer, que o nosso Deus não nos faça sair vitoriosos. Eu sei que é difícil as lutas, eu sei que é difícil passar problemas, seja com a família, seja com o filho, seja com o esposo, eu sei que não é fácil. Eu sei que as lutas são constantes, as aflições são constantes. Mas Jesus, ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu. Nós também seremos vencedores. Nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. A realidade, irmãos, é que quando a gente serve a Deus, a gente diz, eu sou crente, eu estou servindo a Deus, mas quando vem os problemas, quando surgem os problemas, é aí que Deus prova realmente se a gente serve a Ele. Porque é fácil levantar a mão, é fácil dizer,
que serve a Deus quando tudo vai bem, quando nada te falta, quando você está com a sua vida perfeita, nada está te faltando, então é fácil, muito fácil adorar a Deus e agradecer, mas eu quero ver agradecer quando falta alguma coisa, quando a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída. Aí eu quero ver a verdadeira adoração, é daí que vem. É aí que Deus reconhece quem é o verdadeiro adorador, né? Aleluia. Sandra. Sandra, creia que Deus, Ele entra com cura na tua vida. Creia que essa dor irá passar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela vem nos confortar, ela vem alimentar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, porque a gente está vivendo dias não tão fáceis. A gente está vivendo dias difíceis de lidar. É luta uma em cima da outra, é processos, é coisas que a gente tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar, mas a gente sabe que quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente enfrenta e sai vitorioso. Por mais que o processo às vezes demore, mas a gente sai vitorioso, né? Aleluia. Glória a Deus. Seu Claudinei, Deus abençoe a tua vida poderosamente, meu irmão. Então estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, né? Palavra que transforma, cura, liberta, edifica. A palavra que alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Eu quero dizer para vocês que em dias difíceis, Ele está ao nosso favor. Por mais que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Por mais que a gente não saiba o que Ele tem para a nossa vida, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor. O Senhor me trouxe uma palavra abençoada que eu sei que vai falar com muitas pessoas aqui. E eu peço a vocês que usem a sua fé. Se você precisa de um milagre, para você que precisa de uma cura, para você que precisa de uma porta aberta, para você que está passando por dificuldade financeira, por você que está passando dificuldades na área familiar, creia na palavra do Senhor, pois Deus, Ele tem uma palavra poderosa para te entregar nesta tarde, amém? E a palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 17, em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chovido na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos que estão chegando aqui agora. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Elias, um homem que conhecia Deus, um homem que era
era de oração. E ali, ele vendo o povo de Israel se consumindo, se contaminando com adorando a falsos deuses. Ali ele diz a Acabe, o rei, né? O rei que governava naquele tempo. Ele disse: olha, Acabe, não haverá chuva sobre a terra nem orvalho, segundo a minha palavra. Irmãos, aqui ele não diz segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra. Veja só a intimidade que Elias tinha com Deus. Ao ponto de dizer, segundo a minha palavra. Era para ele ter dito segundo a palavra de Deus, não, segundo a minha palavra. Porque depois desse momento Elias foi orar. Depois desse momento Elias foi clamar ao Senhor dizendo: olha, Senhor, eu profetizei, eu disse que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra durante esses anos. E eu peço que o Senhor faça conforme o que eu te pedi, para que o teu nome venha a ser glorificado. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, sai daqui e vai para o Oriente, e vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu cuidarei de você. Ali eu mandarei corvos levar pão e carne para ti. E assim Elias fez conforme o que o Senhor ordenou a ele. Ele foi para o ribeiro de Querite. E ali ele habitou ali. E todos os dias, pela manhã, os corvos, irmãos. Deus poderia ter escolhido qualquer outra ave para trazer pão e carne para Elias. Mas ele usou algo que aos nossos olhos é improvável, né? Corvos. Quem bem sabe, corvos são aves que elas comem animais mortos, né? Então, já imaginou uma ave que come animal morto trazendo carne para você, né? Mas não, era carne boa, não era carne ruim, porque o que Deus tem pra gente, irmãos, o que Deus dá pra gente não é algo ruim, não é algo que vai nos fazer mal, não. Deus deu o melhor para Elias, Deus cuidou de Elias ali. Elias não estava plantando, Elias não estava fazendo nada a não ser esperar, orando, bebendo água do ribeiro, e ali ele estava, acomodado talvez, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que o ribeiro se secou. O ribeiro secou-se. Ali não havia mais água porque não tinha chuva. Então Deus fala para Elias: olha, Elias, o ribeiro agora secou, agora você vai ter que ir para outro lugar. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustentasse. E ali Elias foi. Eu creio que Elias talvez não pensou que seria uma viúva, talvez que estivesse nas últimas, né? Talvez ele pensou, eu creio que não, porque Elias era um homem de Deus. Nós pensaríamos, né, que era uma mulher rica, uma mulher bem-sucedida. Se Deus falou que ela iria sustentar ele, é porque ela estava melhor do que Elias, mas não, irmãos. Não era. Essa mulher estava pior do que Elias. Na terra não havia chuva, então não tinha como plantar. Até aquelas pessoas que tinham bens, até aquelas pessoas que eram prósperas, ricas, estavam padecendo necessidade. Porque não tinha como plantar, não tinha chuva. Também a água estava muito pouca. A água estava praticamente escassa. Só que ali Deus dá uma ordem a Elias. Elias vai até a Sarepta, e lá tem uma viúva que vai te sustentar. E Elias foi. Chegando lá, a palavra do Senhor diz: então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhando lenha
Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E a mulher foi lá pegar a água, né? E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Vejamos, irmãos, olha só a situação que essa mulher estava passando. E aqui eu quero dizer para você, qual é a situação que você está passando? Qual é o problema que você está vivendo? O que você tem enfrentado? Qual é a situação que tem te atormentado, tirado a sua paz, tirado o seu sono? Pois é, a palavra do Senhor é clara, né? Aqui Elias pediu um pão para aquela mulher. E ela disse: Senhor, eu não tenho pão. Eu não tenho sequer um bolo. O que eu tenho é um pouquinho de farinha na vasilha, na panela. E um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer um pão para nosso filho. Ela estava catando 2 cavacos, irmãos. 2 cavacos. Para quem cozinha no fogão a lenha, sabe que 2 cavacos não dá para cozinhar nada, né? Então, para ver a situação que estava, a escassez que estava, essa mulher estava nas últimas. Ela já tinha desanimado, desistido da vida. Ela disse: a gente vai comer, eu e meu filho, e a gente vai morrer. Porque não tem mais outra alternativa. Não tem mais o que fazer. Não tem mais comida. Acabou. E a esperança daquela mulher estava indo embora. Mas Deus sabia. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo na vida daquela viúva. Deus sabia exatamente o que está acontecendo na tua vida. Deus sabe exatamente o que você tem vivido, o que você tem passado. E não importa o tamanho do teu problema. Deus, ele lançou uma palavra. Deus, ele mandou Elias lá, não para ser sustentado, mas para prover na vida da viúva. Eu quero te dizer, irmãos, que quando Deus ordena, Deus, ele faz por completo. O que Deus nos dá é algo grande. É algo que não se acaba. Aleluia. E Elias, ele disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E essa é a palavra do Senhor para você. Deus, ele diz: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Aquela mulher poderia ter questionado Elias, ter dito que Elias estava louco, né? Ela poderia ter dito: não, Elias, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu vou fazer o pão para você e a gente vai ficar sem comer? E a gente vai ficar com fome? Mas ela não questionou. Aquela mulher, por mais que estivesse passando por uma situação difícil, irmãos, ela não questionou, ela não disse não. Ela pegou a água que Elias pediu e ela foi e fez o bolo para Elias. Ela poderia ter dito não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem pouco, a gente não quer ajudar ninguém. Às vezes chega alguém na nossa vida e a gente tem pouco. A gente diz: não vou ajudar não, tem pouco. Mas o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, né? O pouco que a gente pode ajudar alguém é muito, né? Então aquela mulher não questionou Elias, ela somente foi fazer o que Elias ordenou. Através da palavra do Senhor, ela creu. E assim aconteceu. O azeite não se secou e a farinha da panela não se acabou. E essa palavra que eu trago para você tem um tema que diz assim: a provisão que você espera, Deus já preparou.
Aquilo que você necessita, Deus já preparou. O milagre que você necessita, Deus já está preparando. A cura, a libertação, a salvação que você precisa, Deus já está preparando. Elias estava no ribeiro de Querite, mas a fonte secou. E ele foi para um lugar aonde talvez deveria ter mais, mas não tinha menos. Eu quero dizer para você que não importa o que você tenha, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que provê o pão. Deus não te deixa faltar absolutamente nada.